tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais uma videoaula do grupo Alves Consultoria. Nessa aula iremos tratar sobre o tema controle social. Iremos falar sobre o acompanhamento e controle social a ser exercido na utilização dos recursos nas diversas ações financiadas pelo PDDE e sua devida prestação de contas, elementos fundamentais para a transparência no uso desses recursos. O controle social é um meio de participação contínua da sociedade na gestão pública, direito assegurado pela Constituição Federal. Mas afinal, o que é acompanhamento e controle social? Acompanhamento está relacionado a observar a marcha, a evolução de. Quanto à palavra controle, é fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, produtos e etc., para que tais atividades ou produtos não se desviem das normas pré-estabelecidas. Finalmente, o sentido da palavra social é próprio dos sócios de uma sociedade, comunidade ou agremiação. De maneira simplificada, podemos considerar que o controle social é a ação fiscalizadora exercida pelos sócios de uma comunidade. Dentre as definições mais conhecidas de acompanhamento e controle social estão: ação fiscalizadora exercida pela sociedade sobre o Estado, acompanhamento, a fiscalização e o controle das decisões e ações públicas, participação da sociedade no acompanhamento e verificação da execução das políticas públicas, avaliando objetivos, processo e resultados, participação da sociedade no controle dos gastos do governo. Capacidade que a sociedade organizada tem de atuar nas políticas públicas, em conjunto com o Estado, para estabelecer suas necessidades, interesses e controlar a execução dessas políticas. Direito da participação da sociedade no acompanhamento e verificação da gestão dos recursos federais empregados nas políticas públicas. Participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública, no acompanhamento das políticas. Como pode-se perceber, essas definições se complementam. Acompanhamento e controle social estão diretamente relacionados à atuação da sociedade na participação da gestão, fiscalização e controle das políticas públicas. Para efeito dessa aula, vamos considerar a última definição apresentada, isto é, controle e acompanhamento social é participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública, no acompanhamento das políticas. Para que seja possível fiscalizar a ação do Estado, acreditamos que a primeira atitude é buscar informações oficiais sobre a execução das políticas públicas. No caso da educação, podemos acessar sites na internet como o da Presidência da República, do Ministério da Educação, do FNDE, da Controladoria Geral da União e outros sites. Outra atitude correta é acompanhar a execução dessas políticas no Estado ou no município, solicitando junto ao executivo local as informações necessárias. Os conselhos de acompanhamento e controle social são importantes canais de comunicação entre a sociedade civil e o poder público e instrumentos fundamentais para a gestão pública e para o atendimento das demandas apresentadas pela sociedade. Seus principais papéis são estimular a participação individual e coletiva e a formação de novas lideranças, manter o fluxo de informação com as instituições que representa, tornar públicas as decisões políticas e as negociações, respeitar e defender as deliberações, contribuir para a generalização das discussões e dos interesses coletivos, contribuir na qualificação da participação social, cumprir e fazer cumprir o regimento interno, buscar maior transparência na utilização de recursos públicos, consolidar a democracia e participação popular no espaço político.
Para que ocorra o fortalecimento dos conselhos, algumas condições são essenciais. Autonomia, que é uma infraestrutura, espaço físico, secretaria executiva, condições de funcionamento autônomo. Transparência e socialização de informações, que é para controlar o orçamento e os gastos públicos. Visibilidade, divulgação da publicidade de suas ações. Integração, criar estratégias de articulação e integração do Conselho através de agendas comuns e fóruns mais amplos que contribuam para superar a setorização e fragmentação das políticas públicas. Articulação dos conselhos com outras instâncias de controle social, com os fóruns e comissões temáticas, ampliando a participação da sociedade no controle social das políticas públicas. E capacitação continuada dos conselheiros, desenvolver um processo contínuo de formação dos conselheiros, instrumentalizando-os para efetivo exercício do controle social. Nos espaços da federação, temos conselhos municipais, estaduais ou nacionais, responsáveis pelas políticas setoriais nas áreas da educação, da saúde, da cultura, do trabalho, dos esportes, da assistência social, da previdência social, do meio ambiente, da ciência e tecnologia, da defesa dos direitos da pessoa humana e de desenvolvimento urbano. Em diversas áreas há conselhos atendendo às categorias sociais ou programas específicos. Na área dos direitos humanos, temos os conselhos dos direitos da mulher, da criança e do adolescente, do idoso e das pessoas portadoras de deficiência. No interior das organizações públicas, vamos encontrar os conselhos próprios de definição de políticas institucionais, de gestão e de fiscalização. No âmbito associativo, temos conselhos de secretários estaduais e municipais de diversas áreas. Na educação, temos o CONSED e a Undime, conselhos de universidades, Andifes e outros, segundo a categorização das universidades. Ligado a programas governamentais, destacam-se na área da educação os conselhos de alimentação escolar, do Fundeb e aqueles que atuam no âmbito do PDDE. No processo de gestão democrática do que é público, os conselhos hoje são uma expressão da sociedade organizada e exercem uma função mediadora entre o governo e a sociedade. Como já enfatizamos, esses órgãos devem ter a capacidade de levar até as instâncias decisórias do Estado as crescentes e complexas demandas da sociedade. Os princípios da administração pública do PDDE. Na escola, será que o diretor e os membros do conselho escolar teriam condições de definir sozinhos, sem a participação da comunidade, como e em que investir os recursos do PDDE? Certamente não, pois isso implicaria impossibilidade de as comunidades escolar local exercerem o controle social, que é um direito do cidadão brasileiro conquistado na Constituição Federal, que permite a participação da sociedade no acompanhamento e verificação da gestão dos recursos empregados nas políticas públicas. Ele é sempre possível quando os cidadãos deixam de ser espectadores para assumir sua participação social, ou seja, quando se tornam atuantes na sociedade, capazes de acompanhar e fiscalizar as ações do Estado. Faz parte dos nossos direitos participar dos conselhos escolares e similares para exercer o controle social sobre os recursos públicos destinados à comunidade escolar. Nesse contexto, podemos afirmar categoricamente que o PDDE permite a descentralização dos recursos públicos destinados à educação, ou seja, a gestão e fiscalização desses recursos passam a ser a atribuição das comunidades escolar e local por meio do controle social. Fiquem atentos, ao pensar do PDDE, sabemos que é uma política pública que efetua transferências de recursos financeiros públicos para as escolas por meio de entidades representativas da comunidade escolar, denominada Unidade Executora Própria ou Secretaria de Educação em prefeituras, a depender da vinculação da escola. Esses recursos têm origem nos impostos pagos pelo povo, isso é, por cada um de nós.
Os recursos devem ser aplicados exclusivamente na educação básica pública. É direito de cada cidadão saber o que é feito com esses recursos, ou seja, acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do programa. A unidade executora era constituída por todos os associados e administrada pela Assembleia Geral, pela diretoria e pelos conselhos deliberativo e fiscal. Podemos perceber claramente a ação da comunidade no processo de acompanhamento e controle social do PDDE quando a Assembleia é convocada e reunida, pois neste momento todos os sócios, efetivos e colaboradores tomam decisões acerca dos assuntos que dizem respeito ao funcionamento da unidade executora, inclusive sobre a utilização de recursos e prestação de contas dos recursos do PDDE. Esses membros da unidade executora podem solicitar esclarecimentos sobre as atividades da unidade executora própria e sobre os atos da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal. É constituído o conselho deliberativo, já que a escolha de seus membros é realizada democraticamente por meio de processo eletivo, também quando a comunidade representada nesse conselho aprecia a programação anual, o plano de aplicação de recursos e os balancetes, bem como quando convoca assembleias. São eleitos titulares e os respectivos suplentes do Conselho Fiscal, constituído de acordo com o Estatuto da entidade. Esse conselho tem como funções fiscalizar a movimentação financeira da unidade executora própria, entrada, saída e aplicação de recursos, examinar e julgar a programação anual, sugerindo alterações, se necessário, e analisar e julgar a prestação de contas da unidade executora própria. É constituída a diretoria por meio do processo eletivo, já que a mesma é responsável por administrar e prestar contas dos recursos financeiros da entidade, inclusive aqueles advindos do PDDE. Se você conhece alguma escola que preenche os requisitos para participar do PDDE e ainda não está sendo beneficiada pelo programa, exerça o direito do controle social, porque quem faz tal controle é você, junto com os outros membros da comunidade. Oriente as escolas e comunidades que ainda não participam do PDDE a procurar a Prefeitura ou Secretaria Estadual ou Distrital de Educação, a que se vinculam, para que sejam tomadas as providências necessárias com vistas ao atendimento das escolas pelo programa. Você poderá ter maiores informações e esclarecimentos sobre o assunto no site do FNDE. Por hoje é só. Muito obrigado.